Bem, você sabe, minha opinião é que em Moscou, o nome do jogo é gestão de expectativas. Porque, é claro, eles tendem a ser otimistas, e acho que foi uma surpresa, mas uma surpresa muito agradável, que Trump estivesse pronto para fazer mudanças tão dramáticas na abordagem dos Estados Unidos em relação à Rússia, à Ucrânia e a muitos assuntos de segurança europeia. Mas, ao mesmo tempo, temos a experiência da primeira administração Trump em 2016. As expectativas eram muito altas, e a maioria dessas expectativas não se concretizou. O relacionamento entre Moscou e Washington não melhorou. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Study. Olá pessoal, aqui é Pascal dos Estudos de Neutralidade. Hoje estou conversando com o Dr. Andrei Kortunov, diretor-geral do Conselho de Assuntos Internacionais da Rússia. Na semana passada, o Dr. Kortunov publicou um artigo curto, mas altamente interessante, em russo, que foi então traduzido para o inglês e publicado na página inicial da Russia Today, sobre o que ele chamou de Grande Acordo. Neste artigo, o Dr. Kortunov analisa o aquecimento das relações entre Washington e Moscou e pergunta se as duas grandes potências juntas conseguirão reescrever a história. É sobre isso que queremos discutir hoje. Então, Dr. Kortunov, bem-vindo. Edward. Dr. Kortunov, em seu artigo, você faz um argumento interessante e acho que você direciona esse argumento ao seu público russo, que é: nós entendemos mal o Ocidente coletivo. Você poderia talvez nos explicar um pouco? E o principal público deste podcast aqui será de falantes de inglês e de línguas ocidentais. Como a Rússia está entendendo o Ocidente? E qual é o seu argumento sobre como isso pode ter que ser reajustado? Bem, deixe-me começar dizendo que desde o início desta operação militar especial há 3 anos, a Rússia tem apoiado uma narrativa bastante clara e até certo ponto lógica sobre o Ocidente. A primeira suposição é que o Ocidente é coletivo, que há um alto grau de coesão dentro da comunidade ocidental. Mas dentro deste Ocidente coletivo, há nações que lideram e nações que são lideradas. E se você seguir alguns dos documentos oficiais, encontrará uma distinção clara entre a, entre aspas, Europa continental de um lado e o mundo anglo-saxão do outro. A percepção é que as políticas e sentimentos anti-Rússia são gerados principalmente pelo mundo anglo-saxão, enquanto a Europa continental tem que seguir a liderança anglo-saxã, talvez até de forma relutante, porque claramente a Europa continental tem mais interesse em trabalhar com a Rússia, incluindo relações econômicas, comércio, investimento, energia e também culturais, tradicionais e outros tipos. Enquanto isso, os anglo-saxões podem se dar ao luxo de uma luta sem compromissos contra a Federação Russa. E claro, essas são as forças que supostamente estiveram por trás da ampliação da OTAN e outros desenvolvimentos que foram prejudiciais aos interesses de segurança da Rússia. Hoje, essa narrativa está desmoronada, porque, antes de tudo, não está claro como podemos definir o chamado papel anglo-saxão. Se você observar as posições adotadas por Washington e por Londres em relação à Rússia e ao conflito russo-ucraniano, verá diferenças muito claras, talvez mais do que apenas diferenças, mas eu diria contradições, entre a administração republicana em Washington e o governo trabalhista em Londres. Portanto, toda a ideia dos anglo-saxões, que parecia bastante lógica há um ano, agora é questionada. Mas, em segundo lugar, e mais importante, não está claro onde os sentimentos anti-russos e as políticas anti-russas são mais consistentes e mais estáveis. É o mundo anglo-saxão ou são os países da Europa continental?
E claro, o que vemos hoje sugere que os Estados Unidos, em particular sob a administração Trump pelo menos, não estão tão comprometidos com essa estratégia anti-Rússia muito rígida e consistente como algumas nações europeias, incluindo a Alemanha ou França e, claro, o Reino Unido. Isso sugere que essa narrativa, que surgiu desde o início do conflito russo-ucraniano, precisa ser revista e talvez revisada de certas maneiras, porque as realidades geopolíticas atuais questionam essas suposições que pareciam tão naturais e tão lógicas 2 ou 3 anos atrás. O termo Ocidente coletivo, que também usei bastante nesse programa, é uma espécie de termo de conveniência para descrever o maior, vamos chamá-lo de sistema de alianças dos ESOMAS. Por um lado, a OTAN, no lado europeu. Por outro lado, é claro também países como Japão e Coreia, e talvez parceiros como Taiwan, e todos os países que basicamente também decidiram impor sanções de uma forma ou de outra à Rússia. Então, você acha que esse termo e essa ideia de quem pertence ao grupo precisam ser fundamentalmente revisados? Ou a mudança é mais uma forma de gradação? Bem, uma resposta franca a esta pergunta é que ninguém sabe. Mas o que sabemos com certeza é que o Ocidente demonstrou uma resiliência espetacular em termos de sua coesão nos últimos 3 anos, porque houve muitas previsões de que a coesão do Ocidente, que surgiu após o início desta crise, não duraria muito tempo e que veríamos alguns países mudando suas posições e questionando a estratégia coletiva geral. E, de fato, alguns dissidentes na Europa, veja a Hungria, ou a Eslováquia, ou algumas outras nações que não estão satisfeitas com as políticas atuais e que gostariam que essas políticas fossem alteradas. No entanto, esses dissidentes não impediram a União Europeia de aprovar novos pacotes de sanções contra a Rússia. E apenas alguns dias atrás, foi anunciado um novo pacote de sanções, o que sugere que essas decisões realmente não podem mudar a integridade da União Europeia e a coesão do Ocidente em geral. No entanto, o desafio veio de outro lado. E claro, a ironia da situação é que essa mudança veio de Washington, que costumava ser não apenas o líder, mas o país que inspirava muitas das decisões tomadas na Europa sobre a Rússia. Então a grande questão agora, na minha opinião, é como essa mudança muito pouco ortodoxa e até certo ponto inesperada na política dos Estados pode ou não influenciar as posições de outros países ocidentais. E isso se relaciona não apenas aos membros da União Europeia ou do Reino Unido. É também uma questão para países, digamos, no Nordeste da Ásia. Como o Japão poderia reagir à mudança nas políticas dos Estados-membros? Como a Coreia do Sul poderia mudar sua abordagem em relação à Rússia e ao conflito russo-ucraniano? Podemos esperar algum ajuste por parte dos países do Sudeste Asiático ou de países como Austrália ou Nova Zelândia? E eu acho que essas questões permanecem em aberto, nós não sabemos. Mas definitivamente temos que reavaliar nosso entendimento do Ocidente coletivo. E o Ocidente não é tão coletivo quanto costumava ser, digamos, há 2 anos. É uma observação muito boa. E é algo que acho que o próprio Ocidente está tentando entender no momento. Os europeus estão claramente tentando entender o que fazer com seu grande parceiro, os Estados Unidos. E uma das ironias é, claro, que os europeus foram empurrados para esta guerra por muito tempo, não apenas desde 2014, mas também em 2008. Foi a administração de George Bush que conseguiu convencer os alemães e os franceses, Merkel e Hollande, a concordarem com a promessa de oferecer à Ucrânia a adesão à OTAN, muitas vezes. E ainda não temos uma explicação oficial sobre quem explodiu Nord Stream. Mas a única coisa que sabemos com certeza é que não foi a Rússia. E isso só deixa um punhado de países que poderiam estar envolvidos nisso. Na Europa, a confusão no momento é enorme.
Na Rússia, como os círculos de política externa de Moscou veem essas mudanças que agora são claramente iniciadas por Washington e claramente iniciadas por uma mudança de governo que, na verdade, tem o apoio da maioria dos daçumens. Sabemos que o povo elegeu Donald Trump, que eles querem isso, e a maioria da população desastep. Como Moscou entende essa mudança? How do you make sense of this? Bem, você sabe, minha opinião é que em Moscou o nome do jogo é a gestão de expectativas. Porque, claro, eles tendem a ser otimistas. E acho que foi uma surpresa, mas uma surpresa muito agradável, que Trump estivesse pronto para fazer mudanças tão dramáticas na abordagem dos Estados Unidos em relação à Rússia, à Ucrânia e a muitos assuntos de segurança europeia. Mas, ao mesmo tempo, temos a experiência da primeira administração Trump. Em 2016, as expectativas eram muito altas, e a maioria dessas expectativas não se concretizou. O relacionamento entre Moscou e Washington não melhorou sob Trump. E, de muitas maneiras, Trump foi o primeiro presidente dos Estados Unidos a usar sanções contra a Rússia de forma tão massiva. Trump decidiu se retirar do Tratado INF entre os Estados Unidos e a União Soviética, e não demonstrou interesse particular em negociar uma extensão do acordo New START. Portanto, de modo geral, o primeiro mandato do presidente Trump no poder não foi um período muito bom para as relações entre Washington e Moscou. Claro, os otimistas diriam que hoje Trump é diferente do que era há cerca de 8 anos. Ele está mais experiente, mais comprometido, está lutando contra o chamado Estado Profundo com mais vigor do que antes, e tem uma equipe mais forte na Casa Branca do que tinha há 8 anos. Hoje, as expectativas podem ter mais fundamento. No entanto, é claro que ainda está para ser visto, porque definitivamente a inércia das tendências negativas atuais no relacionamento é enorme. E os sentimentos internacionais estão em alta em Washington e aqui em Moscou novamente, por muitos céticos. Há muitas pessoas que acreditam que é uma espécie de truque que os Estados Unidos vão aproveitar da Rússia, de uma forma ou de outra. Não podemos confiar nos americanos. Não podemos confiar no que Trump diz. Então, há muitos céticos de ambos os lados. E ainda está para ser visto até que ponto essas promessas iniciais trarão alguns frutos para os dois lados e como essa mudança de abordagem pode levar a qualquer avanço, especificamente na confrontação russo-ucraniana, mas também em questões mais gerais da arquitetura de segurança europeia. Isso é, ao meu entender, o principal objetivo da Rússia. Ter uma arquitetura de segurança genuína, ou pelo menos iniciar um processo para alcançar uma. É esse o caso? Absolutamente. E se você seguir a narrativa vinda de Moscou, eles sempre argumentam que isso não é apenas sobre a Rússia e a Ucrânia. Trata-se de questões muito mais amplas da arquitetura de segurança europeia. Hoje, muitas discussões no Ocidente estão focadas em como fornecer garantias de segurança para Kiev. Mas é claro, em Moscou, eles também pensam em garantias de segurança para a Rússia. É por isso que eles são tão enfaticamente contra a expansão da OTAN, porque percebem a expansão da OTAN, especialmente se a OTAN absorver a Ucrânia, como um tipo de desafio existencial à segurança da Rússia. É por isso que você sabe, eles gostariam de voltar a algumas medidas de construção de confiança na Europa, envolvendo não apenas as nações europeias, mas também os Estados Unidos. É por isso que eles enfatizam a necessidade de desmilitarizar a Ucrânia, porque caso contrário, a Ucrânia pode ser tentada a retomar suas ações contra a Rússia. Então, em resumo, definitivamente não se trata apenas de acabar com este conflito. Trata-se da segurança europeia. E, eu me arriscaria a dizer, trata-se da segurança global. Porque hoje em dia, você realmente não pode distinguir entre a segurança na Europa e a segurança em outras partes do mundo. I completely agree.
Concordo completamente. Um dos problemas que enfrentamos nos países ocidentais é, claro, que a mídia retrata uma imagem muito distorcida do conflito com a Rússia e, em geral, das coisas que estão acontecendo. E uma das coisas que nos dizem agora é que os Estados Unidos, desculpe, deixe-me colocar desta forma, as pessoas que estão agora encarregadas do processo, pelo menos nos Estados Unidos, de chegar a um entendimento com a Rússia, também precisam ter muito cuidado para sinalizar ao seu próprio povo em termos que eles possam entender. Então, um dos sinais que eles enviam é dizer que o que aconteceu em Riad na semana passada foi uma avaliação da sinceridade da Rússia para um processo de paz. É apresentado como se fosse necessário testar as águas para saber se a Rússia está ou não séria sobre a paz. Mas, por outro lado, o que entendemos claramente da Rússia, pelo menos eu acredito assim, é que não só a Rússia quer paz, mas também quer uma estrutura de segurança. Agora, como a Rússia tenta descobrir, como você disse, quão séria é essa nova administração e a mudança de humor para alcançar isso? Tipo, quais são as medidas de construção de confiança que ajudariam a Rússia a entender? Ah, sim, os Estados Unidos estão realmente sérios sobre isso. Não é um truque. Bem, eu acho que definitivamente a reunião em Riad é apenas o primeiro passo. Seja o que for que você faça, o que quer que você queira realizar, é preciso começar com contatos humanos em diferentes níveis. Um dos problemas que tivemos com os Estados Unidos nos últimos anos foi que a maioria dessas linhas de comunicação estavam bloqueadas ou congeladas, e não tivemos muitas discussões com nossos parceiros americanos. Isso é, eu diria, algo típico dos Estados Unidos em geral, porque acho que na cultura política dos Estados Unidos, a comunicação em si é uma espécie de recompensa que você pode conceder aos seus parceiros e pode retirá-la se seus parceiros fizerem algo errado. Então não é algo que vem naturalmente. É algo que os Estados Unidos podem dar ou retirar a seu próprio critério. E eu acho que Trump mudou essa abordagem, engajando-se nessas negociações, o que eu acho que é uma coisa lógica a se fazer, porque você precisa saber o que seu adversário pensa e quais interesses seu adversário gostaria de perseguir. Mas agora acho que estamos de volta à estaca zero, por assim dizer. Como esses contatos estão na sala, agora temos que tomar decisões específicas sobre uma série de questões em que não coincidimos totalmente com os Estados Unidos. O primeiro passo é evidente. Eles querem restaurar o funcionamento normal em termos de relações diplomáticas. Eles querem restaurar as embaixadas e os serviços consulares, porque no momento, nossa embaixada em Washington e a embaixada dos Estados Unidos em Moscou são como fortalezas sitiadas. Isso não é normal. Não consigo obter um visto dos Estados Unidos na Rússia, porque não há consulado dos Estados Unidos operando no país. E isso precisa ser mudado. Talvez possamos voltar a ter algum tráfego aéreo direto. Novamente, isso seria importante, é um pouco mais difícil. Mas também será um sinal de que estamos nos movendo na direção certa. E mais tarde, se lidarmos com essas questões muito básicas, então chegará o momento de parar de falar sobre problemas mais sensíveis e politicamente controversos que a Rússia e os Estados Unidos precisam discutir. E claro, isso não é apenas sobre a Ucrânia, embora a Ucrânia continue sendo um elemento muito central no momento, mas trata-se de muitos outros assuntos regionais, como o Oriente Médio, por exemplo, ou a situação no Nordeste da Ásia, ou talvez questões de não proliferação, estabilidade estratégica e questões de segurança energética no mundo, porque tanto a Rússia quanto os Estados Unidos são grandes produtores de hidrocarbonetos. Em certa medida, a relação entre essas duas nações pode ter um impacto muito sério nos preços globais de petróleo e gás. Há muitas questões que podem ser discutidas. A cooperação na região do Ártico é outra, mas claro, isso levará tempo, exigirá esforço.
será necessário restaurar um certo nível de confiança, ou pelo menos um certo nível de confiança mútua. E isso não é fácil depois de todos esses anos de confronto e ausência de contatos. Olha forward, Ted Lieberman. Na maioria das discussões por aqui, e por aqui quero dizer no Ocidente, porque estou localizado no Japão, mas novamente também faz parte desse coletivo. Muito se fala sobre uma reunião de alto nível entre Donald Trump e Vladimir Putin. Mas se eu entendi corretamente, sua recomendação seria, na verdade, dar pequenos passos e tentar construir a partir dos níveis básicos, não de cima para baixo, tá correto? Bem, sim, deixe-me dizer que para a reunião em Riad, nada além de um claro fracasso seria um sucesso. E definitivamente tivemos uma história de sucesso em Riad. Mas se você está pensando em uma reunião de cúpula, eu argumentaria que nada além de um claro sucesso seria um fracasso. Tivemos uma reunião de cúpula entre Putin e Trump no verão de 2018, em Helsinki. Talvez você se lembre da reunião. E novamente, as expectativas eram muito altas. E a reunião foi relativamente bem. Acho que havia alguma química entre os dois homens. Mas então Trump voltou para Washington e nada aconteceu. Pelo contrário, o relacionamento começou a se deteriorar bastante rápido, porque não houve um resultado real, nada específico que constituísse uma base para uma mudança positiva futura no relacionamento. Então eu acho que é melhor ter uma reunião mais tarde do que mais cedo, se eles não puderem prepará-la rápido o suficiente. Mas é melhor ter algo específico, algo na mesa que eles possam discutir e concordar. Portanto, se eu fosse dar recomendações para aqueles que estão preparando essa reunião agora, eu diria para garantir que essa reunião não seja apenas um encontro formal entre os dois líderes sem substância. Devemos pensar em pequenos passos incrementais, mas passos muito práticos, que mudariam o impulso do relacionamento. Porque não é apenas o nível de cooperação, mas a dinâmica que é importante. Precisamos reverter o impulso. Precisamos demonstrar que já atingimos o fundo nesse relacionamento e começamos a subir. Você acha que o sucesso que a Rússia teve com sua estratégia e política no BRICS, especialmente no ano passado, quando a Rússia presidiu o BRICS, com todos os muitos acordos que foram assinados e os vários níveis de cooperação alcançados, vai ajudar no processo de reconstrução dos laços com os Estados Unidos? Existe a chance de que, através da agora ampliada rede do BRICS, haja uma maneira de sinalizar aos Estados-membros que estamos muito sérios em tentar melhorar a situação global de negócios para vocês também? Isso é algo que passa pela sua mente ou não? Bem, é claro que Trump não gosta dos BRICS. Ele afirmou mais de uma vez que os BRICS não são uma instituição amigável, que os BRICS têm alguns planos anti-americanos em relação, digamos, ao papel da moeda dos Estados-membros e ao sistema financeiro internacional. E é por isso que os Estados Unidos não estão realmente interessados em ver os BRICS se fortalecendo ou ganhando novos membros. Mas eu acho que o que é importante nesta situação em particular é que, ao transformar a última cúpula dos BRICS em uma grande história de sucesso, e acho que isso não pode ser negado, de fato o lado russo foi capaz de tornar os BRICS maiores do que a vida, se preferir, com uma declaração muito longa e abrangente aceita em Kazan em outubro do ano passado. Acho que isso eleva o nível da Rússia como um parceiro potencial para os Estados Unidos. Porque o processo dos BRICS, entre outros desenvolvimentos internacionais, sugere que a Rússia não pode ser isolada no sistema internacional, não importa o quanto o Ocidente tente fazer isso. A Rússia está fazendo progressos significativos em suas relações com países importantes do sul global, incluindo China, Índia, Estados do Golfo e alguns países da América Latina. Isso deve motivar os Estados Unidos a começar a trabalhar com Moscou,
porque Moscou é um ator que estará presente, gostem os Estados Unidos ou não. Portanto, é melhor ter um diálogo do que não ter um diálogo com o Kremlin. Essa seria minha opinião sobre os BRICS. I see it that way too. The statements that Eu vejo dessa forma também. As declarações que saíram de Washington nas últimas 4 semanas parecem todas apontar para o fato de que esta administração agora entende claramente que, gostem ou não, Rússia e China são grandes potências por direito próprio e não podem ser tratadas da mesma forma que outros países poderiam ser, apenas isolados, digamos, da maneira que as sanções conseguem isolar e, em grande medida, também devastar Cuba, por exemplo, certo? Cuba e Rússia não são de forma alguma comparáveis em termos do que as sanções podem fazer às suas economias locais. Agora, dado isso, você acha que há agora um novo espírito, em geral, sobre como o sistema global funciona? E como você acha que os europeus, tanto os continentais quanto os britânicos, entendem essa mudança? Eles estão em negação no momento? Ou você acha que eles genuinamente ainda não veem esse novo mundo multipolar? Bem, eu acho que de fato o mundo está mudando. Claro, você sabe, podemos ter muitos desacordos em termos de quão rápido o mundo está mudando e qual é o destino dessas mudanças. Alguns dizem que é natural, é bom, o sistema se torna mais democrático, mais diverso. Outros argumentam que há cada vez mais caos e cada vez menos regras e que esses desenvolvimentos não são positivos, mas sim negativos. Mas esses desenvolvimentos ocorrem de qualquer forma. E eu acho que todos nós, seja na Rússia, no Japão, nos Estados Unidos ou na Europa, estamos confusos porque ninguém tem as respostas definitivas para os problemas colocados por essas mudanças. Entendemos que esse processo está se acelerando e que definitivamente contém riscos e desafios. Também contém oportunidades, mas é muito difícil fazer previsões sobre o que acontecerá mesmo em um ano, sem mencionar 5 ou 10 anos a partir de agora. Então, acho que estamos em desordem, mas para os europeus, acho que é particularmente difícil encontrar um novo caminho neste ambiente, porque eles estão tão acostumados a depender dos Estados Unidos. Eles estão tão acostumados a delegar algumas decisões estratégicas a Washington, D.C. e a considerar Washington como o líder natural da ordem mundial liberal. E agora, os Estados Unidos, pelo menos sob a administração Trump, demonstram que não estão particularmente interessados em manter o antigo sistema, que os Estados Unidos se concentrarão em seus próprios interesses nacionais imediatos. E claro, isso significa que os europeus agora estão por conta própria, ou pelo menos podem estar por conta própria. E eles não estão prontos para isso, porque por muitos, muitos anos, por décadas, eles existiram em um ambiente muito diferente. Em certa medida, esse ambiente foi muito favorável para os europeus, porque eles não precisavam se preocupar com essas decisões estratégicas muito difíceis que Washington estava tomando em nome de todo o resto coletivo. Então, posso imaginar que será um caminho muito acidentado para os europeus. Até agora, eles tentam agir como se nada tivesse acontecido, mas essa não é a maneira mais eficiente de lidar com a nova situação. Acho que em algum momento eles simplesmente terão que enfrentar novas realidades, e isso será muito doloroso. Se apenas supusermos que, a forma como o mundo costumava funcionar, ou a maneira como a era pós-Guerra Fria costumava operar, com os Estados Unidos no centro e a Europa como você diando muitas decisões estratégicas a eles, e percebendo isso como um casamento transatlântico, certo? E esse casamento é inquebrável. Se agora supusermos que isso, na verdade, e não veremos um retorno a isso tão cedo. A Rússia está preocupada que a reação dos europeus a isso seria compensar em excesso sua segurança, militarizando ainda mais, e, de certa forma, ao não depender mais dos Estados. Ao não ter o Stazunasa, como John Mearsheimer diria, como um equilibrador offshore, realmente se tornando mais um radical livre,
que pode novamente direcionar todo o seu pensamento de segurança contra a Rússia como um outro significativo. Isso é algo que estava na mente da vida de seguir na Rússia no momento. Bem, eu acho que há preocupações sobre esse cenário, porque de fato podemos argumentar que a Europa está em crise, que há muitos problemas na Europa, mas ainda assim, a Europa continua sendo um ator geoeconômico muito formidável. E é um grande jogador. Definitivamente tem muita capacidade. E se a Europa decidir agir por conta própria, com o tempo, também pode se tornar um formidável jogador geopolítico neste mundo. Pode aumentar seu orçamento de defesa, pode buscar sua autonomia estratégica dos Estados Unidos e pode tentar se concentrar principalmente na confrontação com Moscou. E definitivamente, isso não é o que eles gostariam de ver da Rússia. Também há dúvidas sobre se o establishment político europeu atualmente tem a vontade política necessária para enfrentar esse desafio, porque até agora ouvimos muita retórica forte vinda das capitais europeias. Mas ao mesmo tempo, parece que os europeus ainda esperam encontrar uma maneira de resolver seus problemas com Washington e chegar a um acordo que reuniria o Ocidente e basicamente manteria o status quo. Não sabemos quanto os europeus estão dispostos a pagar por sua autonomia estratégica em termos de sangue e tesouro, porque a autonomia estratégica é algo que não virá sem um preço. E esse preço pode ser mais alto, especialmente considerando o fato de que a Europa tem tantas outras prioridades conflitantes e outros problemas que precisam ser levados em conta. Isso inclui o futuro do projeto europeu em geral. Trata-se de questões financeiras, trata-se de migração, trata-se do papel dos mecanismos transnacionais de governança. Há muitas questões. E se você comparar a Europa de hoje com a Europa de, digamos, 20 anos atrás, é claro que o eurootimismo que costumávamos observar não está mais presente. Então não sabemos. Não sabemos se a Europa está pronta, se a Europa está disposta, se a Europa é capaz de lutar por sua autonomia estratégica. E definitivamente saberemos a resposta a essas perguntas, talvez apenas daqui a alguns anos, certo? Definitivamente. Você está muito certo sobre isso. Quero dizer, o que estamos fazendo aqui é nos envolver em muitas suposições, mas acho que as suposições são importantes no momento, porque a certeza foi embora. Como você, e como a Rússia em geral, vê a União Europeia neste momento? A União em si é algo como um projeto que, digamos, o Kremlin ainda consideraria como algo positivo no geral? Ou se houvesse um botão no Kremlin dizendo dissolver agora, o Kremlin o apertaria? Bem, você sabe, eu não acho que haja um consenso total na Rússia sobre a União Europeia. Há pessoas que ainda estão entusiasmadas com a União Europeia, com o projeto europeu, como uma ideia que tem um valor universal mais amplo e que ressurgiria pelo menos em algum momento no futuro. Mas, por outro lado, há muitos céticos. Há muitas pessoas que acreditam que a União Europeia, como projeto, não é mais relevante para o sistema internacional, que a Europa está em decadência e que essa decadência a longo prazo é irreversível, que a população está envelhecendo e que tecnologicamente a Europa perde a competição para a América do Norte e o leste asiático. Há muitos críticos da Europa e, claro, agora há muitas emoções nesse discurso de ambos os lados. Acho que talvez aqueles que tinham grandes esperanças de que a Rússia se juntasse à Europa hoje estejam tão decepcionados que tendem a culpar tudo na Europa, na suposta hipocrisia europeia e nos sentimentos anti-russos, entre aspas, genéticos, que estão presentes na Europa. E por outro lado, você vai para a Europa e sabe melhor do que eu que os sentimentos anti-russos ainda estão em alta em todas as capitais europeias. Então acho que é como um casamento infeliz. Não é que simplesmente namoramos, mas foi um casamento de muitas maneiras.
com interação profunda em vários níveis. A interação, infelizmente, não produziu os resultados que esperávamos. E é por isso que acho que o pano de fundo emocional deste conflito não deve ser subestimado. Vejo da mesma forma. Uma pergunta que permanece na minha mente é o que aconteceu com isso? Ou como essa reação europeia muito forte à guerra na Ucrânia vai afetar as relações futuras? Quero dizer, se considerarmos os países nórdicos, apenas por um momento, porque há também esse componente de segurança muito importante. Em vez de termos uma Finlândia e uma Suécia, bem, pelo menos nominalmente neutras, agora temos a Finlândia membro da OTAN e a Suécia membro da OTAN. E mais ainda, agora temos que situar as ministras de Salsinai with esses países. US military bases on both of these countries, and we see the militarization, very strong militarization. E vemos a militarização, uma militarização muito forte, de todos os países nórdicos, e isso inclui a Noruega também. Eles agora estão dispostos a cooperar com o exército dos Estados Unidos em níveis nunca antes vistos. Isso também está mudando, alterando o cálculo de segurança da Rússia. E como você vê essa reação, esse tipo de ainda mais forte, como se jogando nos braços de Washington que temos observado, não apenas dos nórdicos, mas também de outros estados europeus. We have observed not just from the Nordics, but also other European states. Bem, você sabe, eu concordo que foi uma mudança muito dramática e, na minha opinião, até mesmo imprevisível, especialmente na Finlândia após tantos anos de relações muito boas com Moscou e muita comunicação em vários níveis. Um fim tão abrupto do relacionamento foi, na minha opinião, bastante surpreendente. E você está certo, sabe? Finlândia e Suécia estão prontas para se lançar nos braços de Washington. A questão é se Washington está pronta para abraçá-las, e agora não podemos dar isso como certo. Mas especificamente, acho que se estamos falando sobre o norte, há uma mudança muito rápida no ambiente em 3 sub-regiões, incluindo a fronteira russo-finlandesa, que é uma longa fronteira, o Mar Báltico, que de certa forma se torna um lago da OTAN, e o extremo norte. E a Rússia terá que levar em consideração as mudanças geoestratégicas em todas as 3 sub-regiões e terá que agir de acordo. Acho que isso implicaria uma presença militar pesada em lugares como Kaliningrado e no norte russo. Isso pode resultar em uma corrida armamentista. Não estou muito otimista quanto ao desenvolvimento. Espero que possamos conter essa competição até certo ponto, mas as mudanças no norte da Europa são evidentes. E essas ciências provavelmente compõem os desafios de segurança para a Federação Russa no futuro, talvez por muito tempo. E a nova estrutura dos parceiros de segurança da Rússia, no Ocidente, eles são frequentemente descritos como aliados, mas realmente acho que essa é uma maneira errada de enquadrar a questão. Com a Coreia do Norte e o Irã, com quem agora existem acordos de segurança em vigor, como isso se encaixa na estratégia da Rússia de construir estabilidade em sua periferia? E isso é algo que poderíamos ver mais acordos bilaterais de segurança que a Rússia tentará firmar. Bem, eu acho que isso é provavelmente um sinal de para onde a Rússia provavelmente irá, pelo menos nos próximos anos. Ela dependerá principalmente de acordos bilaterais com vizinhos selecionados, e eu não acho que esses acordos serão padrão. Se você comparar, digamos, a Coreia do Norte e o Irã, verá que há diferenças muito sérias nesses 2 relacionamentos. Se você considerar outros países como a China, verá que as diferenças são ainda mais significativas. Portanto, será um tipo de acordo personalizado que reflete desafios estratégicos específicos e oportunidades em várias partes do mundo. E em cada caso, a Rússia tentará calibrar a escala de seus compromissos e a redação específica dos acordos para evitar assumir responsabilidades excessivas por problemas de segurança em áreas que não pertencem à sua periferia imediata. É assim que vejo a situação emergindo.
I see the situation emerging. Right, and maybe since we're speaking almost Certo. E talvez, já que estamos falando quase no dia do terceiro aniversário da Operação Militar Especial, hoje é 25 de fevereiro, você mencionou que na Rússia ainda há muita discordância sobre como ver a situação e o caminho a seguir. Mas o que você diria que são os resultados de aprendizado comumente aceitos dos últimos 3 anos de guerra com a Ucrânia, que a Rússia pode concordar unanimemente? Unisono say like, yes, we all agree that we learned this. Well, of course, there are some important. Bem, é claro que há algumas lições importantes. Não apenas lições políticas, mas também lições militares. Aprendemos muito sobre a guerra moderna, eu acho, de ambos os lados. Por exemplo, 3 anos atrás, ninguém esperaria que drones desempenhassem um papel tão significativo, ou que você pudesse voltar a usar algumas de suas armas muito básicas, em vez de depender de um número limitado de sistemas muito sofisticados e tecnicamente avançados. Tenho certeza de que todos no mundo, não apenas na Rússia, mas em todos os estados maiores, estão analisando os resultados dessas lutas, para entender como a guerra moderna de alta intensidade no século XXI deve ou não ser conduzida. Should or should not be conducted. So, in this sense, definitely there are many. Então, nesse sentido, definitivamente, há muitas lições a serem aprendidas e muitas conclusões a serem tiradas. Também há lições sobre a rapidez com que você pode mudar o sistema de prioridades da sua política externa. Que tipo de obstáculos e oportunidades você pode ver no sul global? Quais são as limitações lá? A importância das sanções econômicas, incluindo sanções secundárias, e como lidar com elas. Até onde você pode ir com a substituição de importações? O que você pode fazer e o que não pode fazer, pelo menos em alguns anos. Definitivamente, você sabe, este conflito mudou muito, e o país será muito diferente quando o conflito terminar do que era quando o conflito apenas começou. E eu acho que isso é verdade para todos os participantes, diretos ou indiretos deste conflito. All the direct or indirect participants to this conflict. Maybe a last question, also Talvez uma última pergunta, também diretamente relacionada ao nome deste canal. De acordo com meus estudos, encontro muitos períodos na história em que a Rússia entendeu e utilizou o valor dos espaços neutros, seja no sentido legal de neutralização. Suíça é neutra, porque a Rússia ajudou em 1815. Áustria é neutra, porque a Rússia concordou com isso. A neutralidade era algo que a Rússia queria para a Ucrânia, e em grande medida ainda exige. Isso é algo que continuará, ou já chegou ao fim? Essa ideia de estados tampão e zonas tampão neutras ainda é algo importante para a Rússia hoje ou não? Well, I think that it remains important, but Bem, eu acho que isso continua importante, mas eu diria ainda mais. Acho que estamos nos movendo para uma compreensão muito diferente das alianças. De certa forma, eu diria que a OTAN é uma aliança do século XX. É muito robusta, é muito hierárquica, é muito rígida em termos de processo de tomada de decisão. Tem muitas camadas de burocracias. Mas acho que, dado o ambiente internacional em rápida mudança, estamos entrando em um período em que as nações provavelmente dependem mais de alianças situacionais ad hoc. Ad hoc situational alliances, nations will shift sides if they feel that. As nações mudarão de lado se sentirem que um determinado arranjo não atende mais aos seus interesses. A flexibilidade se tornará muito mais importante. Essa linha tênue entre neutralidade e adesão a alianças provavelmente não terá tanta importância quanto teve na segunda metade do século XX. Assim, provavelmente veremos muitos arranjos laterais em torno de problemas específicos. Será um cenário muito diferente nos próximos anos. E talvez toda essa questão da neutralidade não tenha mais tanta importância quanto teve no século XX. As much importance as it had in the 20th century. Sorry, I said it's the last question, but very last one. Desculpe, eu disse que era a última pergunta, mas uma última mesmo. Você acha que há um caso para aumentar a cooperação, para elaborar o direito internacional, ou criar novas normas em torno das quais essa nova ordem ou esses novos minilateralismos são construídos,
a fim de chegar a um entendimento comum sobre o que esperar uns dos outros? come to a common understanding what to expect of each other. Well, I think that we do not have an alternative. Bem, eu acho que não temos alternativa. Se quisermos sobreviver, teremos que trabalhar juntos. Mesmo que às vezes não gostemos uns dos outros, ou que não possamos nos entender completamente, teremos que trabalhar juntos. Mas deixe-me apenas dizer que no início da nossa conversa, você citou meu artigo, que se chamava Grande Acordo. No espírito de total transparência, tenho que dizer que não acredito em grandes acordos. Agora, acho que uma nova ordem mundial provavelmente surgirá de baixo para cima, em vez de cima para baixo. From the bottom up rather than from the top down. It will start with a small, maybe technical. Isso começará com acordos pequenos, talvez técnicos, talvez situacionais, talvez incrementais, sobre questões nas quais podemos concordar. E então pode gradualmente se transformar em algo mais substantivo, algo mais estratégico, algo mais duradouro. Será um caminho longo e não espero grandes avanços. Mas temos que começar de algum lugar. E acho que devemos começar com questões relativamente estéreis, relativamente não controversas. Então podemos gradualmente construir em torno dessas questões algo mais ambicioso e algo mais duradouro. Essa seria a minha opinião. More ambitious and something more lasting. That would be my take. Smallest common denominator. Menores denominadores comuns? Isso faria muito sentido. Dr. Kortunov, muito obrigado. Para as pessoas que assistem a isso e gostariam de ler mais de você, há algum lugar onde você publica regularmente seus artigos? Publish your pieces. Well, basically, the Bem, site of the basicamente o site do Conselho de Assuntos Internacionais da Rússia é o lugar onde eu publico a maioria das minhas modestas contribuições para o Fórum Político Internacional. To the international political support. Everybody, if you want to read the very Pessoal, se vocês quiserem ler as contribuições muito importantes do Dr. Kortunov, acessem o link que vou postar na descrição do Conselho de Assuntos Internacionais da Rússia. Dr. Andrei Kortunov, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Obrigado. Thank you.